O meu nome é André Costa Oliveira. Hoje eu quero abordar a chamada indiferença olímpica em crianças e adolescentes que tomam medicamentos psiquiátricos. A expressão indiferença olímpica remete a um estado de apatia profunda, onde o indivíduo parece emocionalmente distante dos acontecimentos que o cercam. Aliás, esse nome, indiferença olímpica, é uma alusão aos deuses do Olimpo na Grécia Antiga, sempre altivos, soberbos e, por consequência, indiferentes aos humanos, muito embora aí quem conhece alguma coisa de mitologia grega sabe que não era bem assim que acontecia, mas isso aí já é uma outra história. Bom, atualmente nós vivemos em um mundo no qual existe uma indústria gigantesca por trás do que seria a sanidade, muito especificamente direcionada aos jovens. Não são raras as situações nas quais, diante de qualquer problema ou desafio mais complexo, crianças e adolescentes são imediatamente levadas a psiquiatras que nem mesmo olham nos seus olhos e em 15 minutinhos já saem de lá com diagnósticos absurdos e receitas ou amostras de medicamentos tarja preta. Olha, gente, na infância e na adolescência, as experiências emocionais intensas, tanto as boas quanto as ruins, são fundamentais para a construção da identidade. Se medicações pesadas tendem ao bloqueio dessa vivência, há o risco, sim, de que o jovem torne-se um adulto sem um senso claro de quem ele é realmente, já que as suas emoções foram anestesiadas no momento crítico de seu desenvolvimento psíquico. Em outras palavras, no contexto de crianças e adolescentes medicados em psiquiatria, a indiferença olímpica, quando surge, e podem acreditar que ela surge, ainda que em graus variados, tem consequências diretas que afetam a neuroquímica, os mecanismos de defesa e, como eu já disse, o desenvolvimento desses jovens, já que medicamentos psiquiátricos atuam essencialmente modulando neurotransmissores no cérebro, como serotonina, dopamina, noradrenalina, que são fundamentais à regulação do que, pessoal? Do humor e da motivação, como todo mundo sabe. Vamos lá então, abordando em primeiro lugar a neuroquímica. Quais são os impactos dos psicofármacos no sistema nervoso? Ou melhor, vou perguntar diferente, quais são as principais classes de medicamentos às quais eu me refiro? Antidepressivos, tais como fluoxetina, sertralina, venlafaxina, que aumentam a disponibilidade de serotonina e de noradrenalina, porém com o efeito colateral, claro, de redução da intensidade emocional, como se os sentimentos de repente esfriassem. Que mais? Os antipsicóticos típicos e atípicos, tipo a risperidona, olanzapina, quetiapina, que atuam bloqueando os receptores de dopamina, reduzindo os sintomas psicóticos e a agressividade, porém podendo levar a um embotamento afetivo significativo. E uma outra classe de medicamentos estabilizadores de humor, como o lítio, que modula os neurotransmissores, reduzindo oscilações extremas de humor, contudo, eliminando a espontaneidade emocional do paciente usuário, ocasionando um achatamento emocional onde o paciente tende a perder tanto os picos de sofrimento quanto os de alegria. E para que ele deixe de fazer diferença quando isso acontece, é algo sublime na vida, quando ele perde um ente querido, por exemplo. E aí a gente tem um paradoxo. Se, por um lado, esses medicamentos reduzem sintomas, às vezes incapacitantes, como ansiedade severa, depressão profunda ou agressividade, por outro, podem gerar uma espécie de bloqueio emocional, onde o paciente não sofre intensamente, mas também não sente prazer genuíno. Abordando agora o segundo aspecto, que são os mecanismos de defesa, ou seja, os aspectos psicanalíticos envolvidos na indiferença olímpica. E por que isso agora? Pelo simples fato de que psicanálise nos auxilia a entender que a indiferença emocional de um jovem não se circunscreve apenas a um efeito químico, mas também se constitui de um mecanismo de defesa. E aí a gente entra nos conceitos de recalque e de dissociação. Mas como assim, professor?
Se um jovem já possuía traumas ou conflitos internos, e é bom lembrar que o que o jovem mais tem na vida é conflito interno, a medicação muitas vezes reforça para dentro um processo de recalque, literalmente empurrando conceitos angustiantes para o inconsciente. E, em casos mais severos, pode até mesmo ocorrer uma dissociação, onde a criança ou o adolescente se distancia de suas emoções como forma de autopreservação, uma espécie de protocolo de defesa, o que dificulta qualquer tratamento psicoterapêutico. E, por último, o nosso terceiro aspecto imprescindível a você que se confronta com um paciente que padece de indiferença olímpica, o efeito na formação da identidade, como eu já mencionei. Na infância e na adolescência, as experiências emocionais intensas, reitero, tanto as experiências boas quanto as ruins, são fundamentais para a construção da identidade. Quando a medicação irresponsável tende a bloquear essas vivências, essa criança ou esse adolescente torna-se uma pessoa cronologicamente adulta, mas ao mesmo tempo infantilizada e confusa, sem um senso claro de quem ela é realmente. Bom, tendo eu já colocado isso tudo, é até desnecessário, mas ainda assim eu vou citar alguns aspectos da indiferença olímpica na vida cotidiana de um jovem. Falta de motivação para estudar, já que ele não sente entusiasmo para adquirir conhecimento e muito menos medo do fracasso. A dificuldade em formar laços afetivos com colegas, o afastamento emocional em casa, com os irmãos, com os pais, que é um aspecto complicadíssimo, porque a redução de conflitos pode ser interpretada erroneamente como uma melhora nos sintomas desse jovem, mas que na verdade é o contrário. A perda de interesse por atividades antes prazerosas e a falta de reação emocional a eventos que são significativos. Como eu já disse há pouco, perdas ou conquistas deixam de ter relevância. E aí você detecta que o seu filho ou seu paciente vivencia um quadro real de indiferença olímpica. O que eu sugiro? O primeiro passo é avaliar se a dose ou o tipo de medicamento pode ser ajustado para minimizar os efeitos do embotamento emocional, até porque algumas interações medicamentosas podem sim ser mais adequadas à manutenção do equilíbrio emocional sem causar a chamada e a tão nefasta apatia. Se o embotamento afetivo for intenso, é essencial, inclusive, reavaliar o tratamento para que ele não impeça a construção de uma identidade emocional rica e significativa. O segundo passo, sem dúvida alguma, é o acompanhamento terapêutico, que pode e vai, com certeza, ajudar o jovem a reconhecer e expressar suas emoções, mesmo sob o efeito da medicação que ele vem tomando. E por último, eu introduziria gradualmente estímulos mais positivos, incentivaria atividades criativas, arte, música, esportes, que ajudem a despertar a espontaneidade e estimularia experiências sociais enriquecedoras e que reativem a sensibilidade emocional. Evidentemente, gente, cada caso é um caso, mas há uma coisa nisso tudo que não mudam. Tenham cuidado com a prescrição de medicamentos psiquiátricos de origem controlada àqueles que são mais jovens. Não é qualquer criança travessa que sofre de hiperatividade. Não é qualquer criança que tira uma nota ruim na escola que possui déficit de atenção. Não é qualquer criança mais introvertida que possui transtorno de espectro autista. Não saiam por aí à caça de diagnósticos e, consequentemente, de medicamentos para que o seu filho fique mais quieto em casa e lhe dê sossego. Eu afirmo que, na maior parte dessas vezes, a criança é apenas uma criança, assim como todos nós também já fomos. E, por derradeiro, não projetem nos seus filhos e nas suas filhas os problemas que são seus problemas, os traumas que são seus traumas e que até hoje você, por alguma razão, não os tratou da maneira adequada.